Oi, gente, tudo bem? Estou gravando um novo vídeo. Eu falei que eu vou postar com muita frequência, e realmente eu vou. Bem, esse vídeo eu vou falar sobre como eu descobri o câncer de mama que eu tive, triplo negativo. E, bem, tô aqui de cabelo molhado, sem maquiagem, de pijama. Os meus vídeos serão muito simples, com pouquíssima edição, porque eu não manjo de edição ainda. Vai ser mais para trazer informação. Então tem um barulho ao fundo aí, talvez um chiado por causa do ventilador. Eu acabei de tomar um banho gelado porque tá mais de 30 graus aqui em São Paulo. Enfim, fiz uma gambiarra aqui para ter um microfonezinho e vai ser assim, tudo muito simples. Mas eu sei que eu vou trazer coisas muito ricas para vocês. Bem, vou falar como eu descobri o meu câncer de mama. Bem, gente, tem algo sobre essa descoberta que eu gosto muito de falar, porque é muito interessante como isso aconteceu. Se vocês não sabem, eu sou uma viajante, pelo menos assim, costumo viajar bastante. Depois do câncer, aí eu dei uma parada, mas eu gosto muito de viajar. Amo viajar e eu sonho, estou trabalhando para eu viajar o mundo todo. Então, o que acontece? Em 2022, eu fui fazer uma viagem para o Chile. Fiquei 2 meses no Chile. Fiquei os meses de janeiro, fevereiro e os 5 primeiros dias de março de 2022. Então deu aí, vai, 2 meses e alguns dias. O que que acontece? Em fevereiro, vocês vão ver que eu lembro muito bem das datas. Então prestem atenção nas datas, porque para isso eu tenho memória muito boa. Em fevereiro de 2022, eu estava no Chile. Eu estava lá em Santiago. E eu tive um sonho de que eu ia no médico e que eu estava com algo desconhecido do meu lado direito. Nessa região aqui, eu senti, no sonho era algo nessa região. E era algo assim que necessitava muito de uma atenção e que eu iria fazer exames complementares para saber o que era aquilo. Ok, sonhei, a gente sonha, tem sonhos aleatórios todos os dias. E esse sonho se repetiu poucos dias depois. Esse sonho continuou se repetindo. Sempre do mesmo jeito. Alguma coisa do lado direito, nessa região aqui de ouvido e pescoço. E que eu precisava fazer exames. Era um sonho assim muito claro para mim. Não era aquele sonho que eu ficava confusa para entender, não. Estava muito claro o que estava acontecendo ali. Mas ok. Voltei para o Brasil dia 5 de março. E fui pensando, né, o que eu vou fazer agora? Eu queria muito ir para a Europa, então eu estava pensando em no meio do ano ir para a Europa. Então comecei a procurar trabalho, que eu voltei quebrada financeiramente. Comecei a procurar trabalho, investi em algumas coisas que eu queria fazer. E ok. Aí eu acho que isso já foi em abril ou maio. Eu estava tomando banho e conforme eu lavei a parte de baixo da minha mama direita, eu senti um nódulo. Esse nódulo era muito pequeno mesmo. Tanto que eu só conseguia sentir quando eu passava sabonete. Se eu estava no seco e tentava palpar ele, eu não conseguia, eu não encontrava. E aí sempre sentindo aquele nódulo na hora do banho. E aí eu comentei com a minha mãe. Minha mãe teve câncer de mama também, mas isso faz 24 anos. Ela está bem e tudo mais. E minha mãe também não encontrava, porque no seco não aparecia. Ok. Passou o tempo, um mês mais ou menos, um mês, 2 meses, porque eu não lembro se foi abril ou maio. Esse nódulo, eu comecei a palpar esse nódulo no seco também. Era só eu vir aqui, eu sentia o nódulo. Aí que eu falei, então eu vou, né, no posto e tal. Aí eu fiquei enrolando, porque na minha cabeça, gente, não ia ser nada. Apesar de eu ter um histórico familiar de câncer de mama, principalmente, muito grande, eu achava que não ia ser nada. E beleza, eu vou falar disso num dos meus vídeos futuros, do histórico familiar. Eu lembro que no dia 24 de junho,
eu fui no posto. Eu não costumava passar pelo SUS. Nos anos anteriores, eu passava em médico particular todo ano, eu fazia, exames de rotina, inclusive os ginecológicos, ou então eu tinha convênio médico de empresa. Então, eu nem estava muito, assim, eh, acostumada com o SUS, não sabia direito como funcionava, mas eu fui no posto aqui perto de casa e eu comentei o que estava acontecendo e tinha uma ginecologista lá na hora, a moça foi lá falar com ela e ela me atendeu. Aí ela palpou, ela conseguiu sentir o nódulo. Ela falou: "Olha, provavelmente não é nada, mas vou pedir uns exames por causa do seu histórico e tal". Então ela me encaminhou para mastologia, ela me pediu um ultrassom e me pediu uma mamografia. Ok, deixei os papéis lá e segui minha vida esperando o contato do posto para eu ir fazer os exames e passar na mastologia. Quando foi no final de julho, isso, final de julho, eles entraram em contato comigo que a minha mamografia saiu. Eu tinha acabado de entrar num trabalho novo. Eu entrei no trabalho novo dia 7 de julho. Aí eu falei: "Não, né, eu tenho que priorizar minha saúde, então eu vou nesse exame". Fui no exame, que foi dia 4 de agosto. Até então eu estava bem, mas depois que eu fiz o exame, eu comecei a pensar: "Meu Deus, se for alguma coisa, agora vai aparecer". O que acontece? Eu vou falar disso também num vídeo futuro, mas para exames de mama, existe a classificação BIRADS, de acordo com os achados na imagem. E eu trabalhei numa clínica de imagem nos meus 18, 19 anos, e eu era muito curiosa, então eu conhecia todas as classificações BIRADS. Eu Quando eu tinha um BIRADS 4, um BIRADS 5, que tem mais risco de ser maligno, eu olhava a imagem, assim, eu era muito curiosa, né, sempre fui muito curiosa. Então eu sabia, né, qual BIRADS poderia ser bom e qual poderia não ser tão bom. Ok. O exame ficou pronto dia 11 de agosto, uma semana depois, num hospital muito famoso aqui da minha cidade. Aí no dia 11 eu fui lá retirar o exame, demorou pra caramba pra darem o resultado. Aí na hora eu peguei o resultado, já com o coração batendo, porque naquela hora eu ia saber, tipo, tá, eu posso ficar tranquila ou não posso. Aí saindo do hospital, já fui abrindo, pegando o laudo, aí tava lá BIRADS 4. Então assim, o BIRADS 4, ele tem uma possibilidade aí de ser maligno, né? Existe o BIRADS 4A, 4B, 4C, mas o meu tava só 4. Em alguns exames eles colocam só 4. Então, assim, haveria a possibilidade, uma certa possibilidade de ser câncer. Naquela hora, eu me desesperei. Eu comecei a pensar numa tia minha que morreu em 2018 de câncer. E eu comecei a chorar. Aí eu liguei para minha mãe falando que tinha dado um BIRADS 4. Aí eu comuniquei à empresa, falei com o meu chefe, eu até fiquei com medo deles já me demitirem, porque eu ia ter que ficar saindo para ir em médico, para ir em fazer exames mais detalhados para ter certeza do que era. Só que aí eles me chamaram e conversaram que não ia me dispensar e me deram muito apoio mesmo. Eu fui trabalhar naquele dia, porque eu achava que se eu viesse para casa eu ia ficar pensando muito nisso e, enfim, não ia dar certo. Aí o que acontece? Eu marquei consulta com uma mastologista de uma clínica particular daqui, que é uma clínica que eu confio muito, que era onde eu fazia meus exames de rotina. Fui no mastologista e ele pediu uma nova mamografia, com compressão, que é quando faz uma mais localizada naquele local que está o nódulo. Ele falou que tinha, de acordo com a imagem, de acordo com. Gente, aparentemente meu celular tem limite de tempo para eu gravar. Ok, depois eu edito isso. Mas então, o mastologista falou que, de acordo com o meu histórico e pela imagem da mamografia, eu tinha 50% de chance de estar com câncer de mama. Ok, então eu fiz a mamografia com compressão e confirmou que era um nódulo
suspeito, continuamos no BIRADS 4. Fiz um ultrassom particular também, continuamos no BIRADS 4. Qual que é o próximo passo? Biópsia. Eu poderia ter feito esse processo pelo SUS, mas ele ia demorar mais. Nisso, dia 29 de agosto de 2022, eu fiz a minha biópsia. Eu vou fazer um vídeo falando da biópsia também, tenho até que anotar aqui no meu caderninho da doença, que eu tenho que falar. Eu fiz a biópsia, assim, foi muito tranquilo pra mim. E foi esse mesmo médico dessa clínica, mastologista, que fez essa biópsia e fiquei aguardando o resultado. Nisso, gente, sinceramente, eu já estava mais tranquila. E o que aconteceu? No dia que eu fiz o ultrassom, anteriormente à biópsia, quando eu vi aquela imagem na TV do ultrassom, eu falei: isso não pode ser benigno, isso não é benigno. Por quê? Ele cresceu muito rápido, esse nódulo cresceu muito rápido, ele tinha as bordas irregulares, ele era duro, muito duro quando apalpava. E ele também, eu sentia que ele estava aderente ao tecido mamário, né, ao redor dele. Isso são características de maligno. Ele tinha essas características. Nesse tempo, depois que eu fiz a biópsia, fui agendada com a mastologista do SUS. E eu fui, expliquei toda a situação, falei que para adiantar o processo e como eu tinha condições, eu tinha feito a biópsia particular e estava aguardando. Ela falou: tá bom, então vamos marcar o retorno para tal data. Você provavelmente já vai estar com a biópsia e você volta aqui. Eu, ok. Aí quando chegou no dia 14 de setembro, eu liguei na clínica que eu fiz a biópsia e perguntei, né? Porque assim, ia ficar pronta tipo umas 2 semanas depois. Mas sempre acontece de ficar pronto antes. Então, eu liguei na clínica e perguntei se já estava pronto. E estava, nessa hora eu falei: a hora da verdade é hoje. Aí eu falei com os meus pais. E meu pai foi buscar o resultado da biópsia para mim enquanto eu estava no trabalho. Como eu disse, nessa época eu já sabia que era maligno, né? Eu sabia. Então eu estava muito tranquila, tranquila entre aspas. Eu já tinha aceitado que eu estava com câncer. E eu sou uma pessoa muito realista, eu não ia ficar me enganando, né? Se fosse benigno, ótimo, porque às vezes tem característica de maligno, mas é benigno, acontece. Mas eu sabia que as maiores chances eram de ser câncer. Ok, então eu já estava com o meu psicológico todo. E aqui meu celular estava com esse problema porque ele parou de novo. Mas ok, vou continuar. Então eu já estava preparada para que aquilo era maligno mesmo, assim. Então meu pai foi buscar o exame. Eu falei assim: olha, assim que você chegar lá, você tira uma foto do laudo e me manda. Aí chegou a mensagem do meu pai. Eu, ai, caramba, é agora a hora. Aí quando ele lá, carcinoma, invasivo. Aí eu só falei assim pro meu chefe: ah, é câncer mesmo. Eu vou até trabalhar. Aí eu consegui ligar no AME daqui, que tinha minha consulta com a mastologista para uns dias depois. E consegui. E tinha consulta com ela pro dia seguinte, pro dia 15. Dia 15 de setembro. Então, dia 15 de setembro, eu fui na mastologia do SUS e ela me encaminhou para fazer o tratamento. E depois eu vou fazer um vídeo falando como que foi essa questão do encaminhamento e como que foi o início do meu tratamento. Mas só para vocês verem como que foi todo o processo de descobrimento e de como eu fui me preparando para isso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu estava para começar o tratamento, eu olhava no espelho e levantava o braço assim, você via uma diferença na pele do nódulo de tanto que ele cresceu em tão pouco tempo. Então é isso, gente. Espero que tenha trazido bastante informação aí, só para explicar mesmo como que eu descobri
Mulheres, fiquem muito atentas a todos os sinais que o nosso corpo dá. E é isso. Então peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam e que vocês ativem o sininho para mais vídeos que virão, e serão muitos, hein, eu prometo. E a gente se fala talvez amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Tchauzinho, até mais.